Eu perdi tudo, meu casamento, minha casa e a guarda dos meus filhos. Passei 3 anos dormindo no chão de uma obra, comendo o que sobrava do fast food. Até que uma ligação no meio da madrugada mudou completamente a minha história e me fez entender o verdadeiro significado da superação. O cheiro de gordura velha tinha grudado na minha roupa de tal jeito que eu já nem sentia mais. Era como se eu tivesse me tornado parte daquele lixo. Naquela noite, deitado no colchão fino, ouvindo os ratos correrem pelos canos, eu olhei para o teto e fiz uma promessa: ou eu morria ali, ou eu renascia. O que eu não sabia é que o universo estava prestes a me dar um empurrão, e ele viria da pessoa que eu mais amava no mundo, mas que eu não via há 3 anos. O cheiro de gordura velha tinha impregnado na minha roupa de tal jeito que eu já nem sentia mais. Era como se eu tivesse virado parte daquele lixo, daquele fundo de poço onde fui parar sem nem perceber como. Naquela noite, deitado naquele colchão fino que mais parecia uma folha de papel, ouvindo os ratos correrem pelos canos enferrujados do galpão, eu olhei para o teto de zinco e fiz uma promessa em voz baixa, quase um sussurro: ou eu morria ali naquela madrugada, ou eu renascia. O que eu não sabia é que o universo estava prestes a me dar um empurrão, e ele viria da pessoa que eu mais amava nesse mundo, mas que eu não via há 3 longos anos. Meu nome é Carlos, mas aqui em Nova York todo mundo me chamava de Cal. Cheguei nos Estados Unidos com 22 anos, uma mala de papelão amarrada com corda e um sonho grande demais para caber naquele apartamento minúsculo no Queens onde dividia quarto com mais 3 brasileiros. Queria construir uma vida, juntar uma grana, talvez um dia voltar pro Brasil com a sensação de dever cumprido e a cabeça erguida. O que eu não imaginava é que a América ia me engolir vivo, mastigar devagar e cuspir de volta, me fazendo implorar por migalhas como um cachorro vira-lata. Foi num jantar de brasileiros, daqueles onde a gente junta todo mundo que conhece para matar a saudade de casa, que eu conheci a Mônica. Ela era enfermeira, batalhadora, daquelas mulheres que entram num ambiente e para um trânsito. Tinha um sorriso largo que iluminava cada canto daquele apartamento apertado, um jeito de falar manso que me fazia esquecer todos os problemas. A gente se apaixonou rápido demais, casamos num cartório simples sem festa nem nada, e logo vieram os filhos, primeiro o Mateus, 2 anos depois a Sofia. Era uma vida simples, mas era nossa, honesta, construída com suor e sacrifício. Eu trabalhava como carpinteiro numa construtora, ela fazia plantões duplos no hospital. A gente se virava nos 30, pagava as contas no sufoco, mas todo domingo eu levava as crianças no parque, comprava um sorvete barato e sentia que, apesar de tudo, eu era o homem mais sortudo do mundo. Até que a crise de 2008 chegou como um tsunami e levou meu emprego sem aviso prévio. Fiquei meses tentando recolocação, depois aceitei bicos, depois comecei a vender doce na rua. Mas não dava. As contas foram atrasando, o aluguel acumulou, e o olhar da Mônica foi mudando. Não era mais aquele brilho de quem acreditava em mim. Era um cansaço profundo, misturado com decepção. Ela começou a fazer hora extra, depois dobrado, depois triplo. Eu via ela chegar em casa destruída, e eu ali, sem conseguir prover o mínimo, me sentindo um inútil, um peso morto na vida dela. Uma noite de inverno, cheguei em casa depois de passar o dia inteiro debaixo de neve tentando vender brigadeiro na porta do metrô. Não tinha vendido quase nada. Meus pés estavam dormentes, meus dedos rachados de frio. Quando abri a porta do apartamento, a Mônica estava sentada no sofá da sala, com uma mala pronta do lado. As crianças estavam na casa da vizinha, como se ela já tivesse planejado tudo. Não dá mais, Cal. Eu não aguento mais, a voz dela saiu cansada, sem emoção, sem nem olhar na minha direção. O quê? Mônica, calma, pelo amor de Deus, eu tô tentando, eu tô correndo atrás. Tentando o quê, Cal? Faz 2 anos que você não traz um salário fixo. 2 anos. Eu tô me matando de trabalhar, fazendo plantão de 24 horas, e você? Você passa o dia na rua vendendo doce que não vende, volta com as mãos abanando e ainda quer que eu te olhe com orgulho? Tentei argumentar, prometi que ia mudar, que no dia seguinte mesmo ia aceitar qualquer emprego, lavar prato, limpar chão, o que viesse. Mas ela já tinha decidido. Não tinha mais volta. Pediu o divórcio naquela mesma noite,
com uma frieza que me gelou a espinha. Mas o pior ainda estava por vir. Como eu estava desempregado há tanto tempo, sem condições de provar que podia sustentar um teto, a justiça americana deu a guarda das crianças para ela. Eu fiquei com visitas supervisionadas, 2 vezes por mês, numa agência do governo, sentado numa sala com brinquedos velhos e paredes descascadas. Foi o golpe mais duro que eu levei na vida. Perdi minha mulher, perdi meus filhos, perdi minha dignidade. Fui morar num quarto de pensão imundo no Brooklyn, dividindo o banheiro com mais 10 pessoas. Depois, quando o dinheiro acabou de vez, fui parar num canteiro de obras, dormindo num colchão jogado no canto do galpão, junto com as ferramentas e os ratos. Foram 3 anos assim. 3 anos vendo meus filhos de longe, naquelas visitas estranhas, onde eu sentava numa cadeira de plástico e tentava ser pai por 1 hora. O Mateus, que tinha 7 anos na época, mal me olhava nos olhos. Respondia com monossílabos, cruzava os braços, me tratava como um estranho. A Sofia, com 5, ainda me perguntava por que eu não dormia mais em casa. Eu inventava desculpas, falava que o trabalho exigia, mas cada pergunta dela era uma facada no peito. Eu cheguei num ponto que parei de sentir. A dor virou uma coisa constante, como o barulho do metrô passando perto do galpão. Eu trabalhava, comia o que sobrava do fast food que os outros operários jogavam fora no fim do dia, e dormia. Não tinha mais planos, não tinha mais esperança, não tinha mais nada. Até que, numa madrugada de quarta-feira, o meu celular vibrou em cima da caixa de ferramentas. Era um número que eu não via há muito tempo, Mônica. Atendi com o coração na mão, pensando no pior. Será que aconteceu algo com as crianças? Será que elas estão bem? Cal? A voz dela do outro lado era diferente. Trêmula, frágil, sem nenhum vestígio daquela frieza de 3 anos atrás. O que foi? Fala logo, as crianças estão bem? Elas estão bem, eu é que não tô. Cal, eu tô doente. Muito doente. Naquele momento, o chão se abriu de novo. Mas, pela primeira vez em 3 anos, eu senti algo diferente daquela dor amortecida. Eu senti uma faísca. Uma chance. Uma oportunidade de me redimir. Ela me contou, entre pausas e lágrimas, que tinha descoberto um câncer agressivo no pâncreas. Os médicos foram diretos, o tratamento seria longo, pesado, com quimioterapia pesada e cirurgias de risco. Ela precisaria de alguém para cuidar das crianças durante as internações. O pai dela tinha voltado para o Brasil, a mãe já era falecida há anos. Ela estava completamente sozinha, sem ninguém para segurar a barra. Eu não tenho para quem pedir ajuda, Cal. Só pensei em você porque não tem mais ninguém. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada depois de tudo que eu fiz, depois de como te tratei, mas você poderia ficar com as crianças? Só durante o tratamento? Eu não tenho para onde correr. Eu fiquei em silêncio por uns segundos que pareceram horas. Minha cabeça rodava igual um carrossel. Ali estava a mulher que me humilhou na frente dos outros, que me tirou tudo o que eu tinha, que me reduziu a um nada, me implorando por ajuda. O velho Cal, o amargurado, teria mandado ela pastar. Teria dito, agora você aprende, agora você sente na pele o que é ser abandonado. Mas o Cal que dormia no chão de um galpão de obras há 3 anos não era mais o mesmo. A raiva tinha virado cinza com o tempo. No lugar dela, tinha um cansaço profundo da vida, mas também uma coisa nova crescendo dentro de mim, um desejo de me reconectar com o que eu tinha de melhor, de resgatar o homem que eu era antes de tudo desmoronar. Eu vou ficar com eles, Mônica. Pode ir pro hospital tranquila que eu vou cuidar dos nossos filhos. Na semana seguinte, eu saí da obra sem olhar para trás. Arrumei um empreguinho num depósito de materiais de construção, durante o dia, e à noite eu cuidava das crianças. Aluguei um quarto e sala minúsculo no Bronx, mobiliado com coisas usadas que os vizinhos latinos do prédio doaram quando souberam da minha história. Não era muito, mas tinha um telhado, uma cama para cada um e uma mesa onde a gente podia jantar junto. Os primeiros meses foram um verdadeiro caos. O Mateus, com 10 anos, me desafiava toda hora. Me olhava com rancor, dizia que eu não mandava nele,
que eu tinha abandonado eles quando eles mais precisavam. Uma noite ele gritou na minha cara: "Você não é meu pai, você é um nada, um fracassado." Doeu fundo, mas eu engoli seco e respondi com calma: "Pode ser, filho. Mas estou aqui agora. E não vou sair mais." A Sofia, com 8 anos, era diferente. Ela vivia com medo, acordava no meio da noite gritando, perguntando se a mãe ia morrer igual a avó dela morreu. Eu passava horas acalentando ela, inventando histórias, dizendo que a mãe era forte e ia lutar. Mas no fundo, eu também tinha medo. Medo de perder a Mônica de vez, medo de não dar conta, medo de falhar de novo. Minha rotina era um massacre. Acordava às 5 da manhã, fazia café, acordava os meninos, preparava a mochila, levava na escola, corria pro trabalho. Passava o dia carregando peso, suando, ouvindo o patrão gritar. Saía às 6 da tarde, corria para pegar eles na escola, voltava para casa, fazia a janta, ajudava com lição de casa. Quando eles dormiam, lá pelas 11 da noite, eu sentava no chão da cozinha, encostava a cabeça no armário e chorava baixinho, sem fazer barulho, para eles não ouvirem e não se preocuparem. Mas eu não desisti. Não podia. Aos poucos, as coisas foram mudando. O Mateus começou a me respeitar quando viu que eu estava ali todos os dias, sem faltar, sem reclamar, sem desistir. Um dia ele chegou da escola e me entregou um desenho, era a gente dois pescando. "Lembra, pai? A gente ia pescar no parque quando eu era pequeno." "Pai." Ele me chamou de pai. Desabei na frente dele, mas eram lágrimas boas. A Sofia voltou a sorrir quando eu inventei a noite do cinema toda sexta. A gente estendia cobertor no chão da sala, fazia pipoca na panela, e assistia filme até eles dormirem no meu colo. Eu virava a noite estudando inglês depois que eles dormiam, para poder ajudar melhor com a escola. Fiz curso de eletricista nos fins de semana, pagando com dinheiro suado, para poder ganhar melhor e dar uma vida digna para eles. Enquanto isso, a Mônica lutava pela vida no hospital. Eu levava as crianças para visitar ela todo domingo, sem falta. A gente sentava os três na cama do hospital, espalhava as comidas que eles gostavam, e fingia que era um piquenique no parque. Ela ficava mais magra a cada semana, o cabelo caindo, a pele amarelada. Mas quando via os meninos, os olhos dela brilhavam igual antigamente. Um domingo, ela me chamou para conversar sozinho no corredor do hospital. Sentei na cadeira de plástico ao lado do leito, sem saber o que esperar. "Cal, eu preciso te pedir desculpas. De verdade. Pelo que eu fiz com você. Eu era nova, imatura, e achei que dinheiro era tudo na vida. Quando você perdeu o emprego, eu entrei em pânico, pensei só em mim. Não vi o homem incrível que você sempre foi. Não vi o pai maravilhoso que você é." Eu engoli seco. 3 anos esperando aquelas palavras. 3 anos sonhando com esse momento. E agora que tinham vindo, eu não sabia o que fazer com elas. "Mônica, eu também errei. Eu desisti de mim naquela época. Se eu tivesse lutado, insistido, não aceitado o primeiro não, talvez as coisas fossem diferentes. Você tá lutando agora. E do jeito mais lindo que eu já vi. As crianças te amam de novo. Eu vejo no olhar deles. E eu tô em paz sabendo que eles estão com você." 2 meses depois, a Mônica faleceu. Foi numa madrugada gelada de fevereiro. O hospital ligou, e eu fui correndo com as crianças dormindo no banco de trás do carro. Quando cheguei, ela já tinha partido. Fiquei lá, segurando a mão fria dela, pensando na vida, nas escolhas, nas reviravoltas que a gente nunca espera. O enterro foi pequeno, simples. Só eu, as crianças, e algumas enfermeiras do hospital que viraram amigas dela naqueles meses de luta. No fim da cerimônia, quando todo mundo já tinha ido embora, o Mateus, com 11 anos, virou para mim com os olhos vermelhos e disse: "Pai, agora a gente vai morar com você para sempre, né? Você não vai embora não?" Eu olhei para ele, depois para Sofia, que segurava minha mão com força, e senti o coração explodir dentro do peito. "Para sempre, filho."
Nunca mais vocês vão dormir longe de mim. Hoje, passados 5 anos, eu tenho minha própria empresa de instalações elétricas. Não é nenhuma multinacional, mas sustenta a gente bem. Comprei uma casa modesta em Nova Jersey, com um quintal para eles brincarem e um cachorro que eles pediram desde pequenos. O Mateus está na faculdade, fazendo engenharia, e nos fins de semana trabalha comigo no escritório. A Sofia quer ser médica, igual a mãe, e vive falando que vai cuidar de pessoas com câncer quando crescer. Toda noite, antes de dormir, eu passo no quarto deles, vejo eles dormindo sossegados, e lembro daquele colchão fino no chão do galpão. Lembro do cheiro de gordura rançosa, do desespero, da solidão absoluta. Lembro de quando achei que minha vida tinha acabado. E agradeço. Agradeço por ter tido forças para não desistir naquela noite. Por ter entendido que superação não é esquecer a dor. É aprender a carregar ela sem deixar ela te paralisar. É seguir em frente mesmo com o peso nas costas. A Mônica me tirou tudo, mas no fim, sem querer, ela me devolveu o que realmente importava, meus filhos. E junto com eles, eu reencontrei a mim mesmo.